Caros amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, por que as igrejas precisam ser abertas novamente? Este vai ser o tema deste vídeo. Nós já tratamos desse assunto há algum tempo atrás e recentemente fomos entrevistados pelo canal Regina Fidei a respeito desse mesmo problema. Então nós vamos aqui transmitir essa entrevista que foi feita e já foi publicada nesse outro canal, que chama Regina Fidei. Nós vamos colocar o link para eles aqui embaixo, para essa entrevista que está também no canal deles. Depois, se puderem, os que tiverem interesse, é um canal dedicado ao Padre Pio, assinem o canal, recebam as informações deles, os novos vídeos e, sobretudo, compartilhem também este vídeo aqui para que as pessoas saibam e tenham os argumentos para saber por que é necessário abrir as igrejas. Muitas vezes a pessoa acha que o problema se restringe a uma questão de saúde, mas não é assim. E essa entrevista que foi feita na Regina Fidei buscou esclarecer a opinião dos católicos a esse respeito. O católico não pode viver sem sacramentos. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Aqui embaixo, não se esqueçam, há um botão de inscrição e ao lado dele um sino para que a pessoa possa, ativando esse sininho, receber as próximas publicações. E nós vamos colocar aqui em cima dois links que vão aparecer também aqui embaixo. O primeiro deles, que deve estar aparecendo agora, é sobre o abaixo-assinado, para que você possa assinar essa petição pedindo aos bispos do Brasil que abram as igrejas e administrem os sacramentos. O segundo link, também vai aparecer aqui em cima e aqui embaixo, é para você fazer parte do grupo Articulação Brasil. O objetivo desse canal é articular as pessoas, é aglutiná-las em função de defender a civilização cristã em o nosso país. Então, não deixe de fazer parte desse grupo Articulação Brasil e receber benefícios exclusivos, acessando o link, que também vai estar na descrição aqui embaixo, sobre o título Articulação Brasil. Você terá as informações de como fazer parte desse grupo e quais os benefícios que vai receber. Então, vamos ver agora essa entrevista. Ao final dela, faremos alguns outros comentários. Mas não se esqueçam, compartilhem entre seus amigos, para que eles também tenham acesso a essas informações, para que eles também possam assinar essa petição. A petição já está chegando próxima a 10 mil assinaturas. Vamos ver se nós conseguimos, com a sua ajuda, chegar a 20 mil em pouco tempo. Vamos agora diretamente para a entrevista que foi feita pelo canal Regina Fidei. Caros amigos da Associação Regina Fidei, hoje eu tenho uma surpresa aqui. Hoje é uma entrevista na nossa conversa da tarde. E a nossa entrevista nada mais é do que a continuação do que eu tratei ontem, da quarentena de fé, que nós católicos estamos sendo obrigados a observar, que é uma coisa tremenda. Eu estou aqui do meu lado com o senhor Frederico Viotti, diretor Boa tarde, senhor Odair. Boa tarde, o diretor do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, e que está capitaneando um apelo, um abaixo-assinado, pedindo que se faça, que se abram as igrejas, que se volte ao sacramento. Eu vou pedir para ele explicar para todos vocês, até porque eu tive a honra de receber da parte dele um convite para que todos da Regina Fidei participassem desse abaixo-assinado. E eu tenho certeza, senhor Frederico, que o pessoal da Regina Fidei está morrendo de saudade dos sacramentos. Essa que é a verdade. Como todos os católicos do Brasil. Não Exatamente. só da Regina Fidei, nós temos recebido muitos e-mails e comentários no vídeo que foi postado comentando essa petição, exatamente mostrando como no Brasil há nesse momento uma grave orfandade espiritual. Os católicos estão sofrendo porque não estão tendo acesso aos sacramentos. Agora, senhor Frederico, explica um pouquinho a campanha, para quem ainda... O senhor sabe que nós temos vários tipos de brasileiros. Tem os brasileiros que leem, tem os brasileiros que não leem, tem os brasileiros que intuem, né? Quem sabe agora é uma oportunidade do senhor, em poucas palavras, explicar o que é a campanha e a finalidade dela. A campanha ela é um apelo aos bispos do Brasil, é uma súplica dos fiéis que estão angustiados com essa situação. Já perdura quase um mês. Aqui em São Paulo, por exemplo, as igrejas estão fechadas. Alguns até dizem, não, mas isso acontece no mundo inteiro. Não é bem assim. Há muitos países em que as igrejas estão abertas, outros países que os sacramentos ainda são administrados com as cautelas necessárias. Mas no Brasil, nós estamos enfrentando uma situação de abandono espiritual. O que é mais grave, senhor Odair, se o senhor me permite aqui já incluir um aspecto doutrinário, é que as pessoas vão se acostumando com a ideia de rezar em casa.
é evidentemente importante as pessoas rezarem em casa. Quem negaria a importância de, em família, junto com seus parentes, a pessoa rezar de joelhos, rezar o terço? Nossa Senhora, quantas vezes não pediu para que as pessoas rezassem o terço todos os dias? É fundamental rezar em casa. Mas para um católico, o canal do Instituto é composto por católicos apostólicos romanos, como a Regina Fidei. Para um católico, o católico não pode viver sem os sacramentos. Não, a igreja não é virtual. Não, não é virtual, ela é real. Exatamente, ela tem que ter a presença. Nosso Senhor se fez corpo, ele nasceu entre nós. Ele nasceu de uma virgem, que é Nossa Senhora. Ele podia não ter vindo ao mundo, mas ele veio em corpo, alma, e na comunhão nós temos, além disso, o sangue e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor nos Evangelhos disse claramente: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não terá vida eterna. Então, o católico ele não pode se acostumar com essa situação, e infelizmente está acontecendo isso, de ficar longe dos sacramentos. Nós temos visto pessoas morrerem sem a extrema-unção, pessoas que estão no hospital e que não deixam o padre chegar perto. A pessoa, nesse momento que vai estar diante de Deus, não tem acesso aos sacramentos da igreja, não tem a confissão. É verdade que há muitos padres dando um jeitinho e atendendo as pessoas do lado de fora das igrejas. E a esses padres, aliás, nós devemos, aqui nesse momento, fazer um ato de agradecimento, lembrando a importância dessa atitude deles. Mas então, alguns morreram já de coronavírus para atender pessoas, etc, etc. Ou seja, são heróis. Exatamente, eles são mártires da fé, em certo sentido, pelo menos. O senhor pega, por exemplo, os capelães militares que iam para a guerra. Quantos exemplos disso na Segunda Guerra Mundial? No meio de um tiroteio, um soldado era morto, ia lá o capelão, ele atravessava o campo inimigo, muitas vezes, colocando em risco a própria vida para dar extrema-unção àquele soldado. Esse homem está cumprindo aquilo para o que ele foi chamado. Ele, como ministro de Deus, foi chamado para isso. Não há nada mais belo, inclusive, que satisfaça os padres que têm zelo de almas, de poder fazer isso, de ministrar os sacramentos. Então, o abaixo-assinado ele tem esse objetivo, de ser um apelo para que as igrejas sejam abertas no nosso país, ainda que respeitando os limites impostos pela saúde, que é necessário a pessoa tomar cuidado. O senhor acredita numa resposta positiva da parte da CNBB? Esse abaixo-assinado não é dirigido à CNBB, ele é dirigido diretamente aos bispos do Brasil. Cada bispo tem autonomia na sua diocese. O senhor vê que eu estou entre os que li rapidamente, né? O senhor vê que aqui é um ponto importante, porque não há nenhuma proibição mais no Brasil para que os bispos abram as igrejas. Havia alguns governadores que queriam fechar as igrejas, mesmo aqui em São Paulo não há nenhuma proibição que foi feita no estado de São Paulo. Houve uma juíza no Santuário de Aparecida que tinha proibido também. Essa proibição era por 30 dias, ou 30 dias já passaram, mas depois disso o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que diz claramente que a missa é uma atividade essencial. Ao lado de manter supermercados, farmácias que alimentam o corpo, é necessário, nesse momento, poder alimentar também a alma. Então, o governo federal editou um decreto que foi confirmado pelo Supremo, dando poder ao presidente para editar esse decreto e decidir aquilo que de fato é atividade essencial. Entre essas atividades está a missa católica. Então, nesse momento, no Brasil, não há nenhuma proibição para que as missas sejam abertas. Elas devem evitar as situações de contágio, pois não. Agora, o STF também permitiu que os governadores e os prefeitos, etc., possam, digamos, decidir a respeito do isolamento, da pandemia, enfim, eles estão com todos os poderes, por assim dizer. Hoje, no Brasil, nós estamos numa espécie de crise institucional. Esse é um outro assunto interessante, podemos até tratar sobre ele em algum vídeo, alguma ocasião, mas o fato é que, apesar disso, o que ficou decidido é que o presidente da República pode definir aquilo que é atividade essencial. E os prefeitos e os governadores também podem englobar outras atividades como essenciais ou aumentar ou diminuir o isolamento, como eles acharem mais conveniente. Aqui é toda uma questão de jogo de forças políticas que complicou muito a situação do Brasil. Não, mas do ponto de vista católico... É por isso que eu estava levantando o problema, porque vai ter um monte de prefeitecos aí, chefetes tirânicos, governadores, que nós sabemos que tem, né,
que vão fazer perseguição religiosa, porque no fundo é perseguição religiosa. Aquele prefeito de Araraquara que prendeu aquela mulher na praça e que é do PT e que depois saiu ameaçando as pessoas no vídeo, eu não acho que esse homem vai chegar para o padre e falar: olha, pode abrir sua igreja, deixa todo mundo entrar. Não. Se em 2 meses, eles estão se revelando já com essa tirania, imagina se essa gente fosse dona do governo. É uma das coisas que me assusta. Nós não teríamos mais igreja. Nunca mais. China. Nós seríamos China. Haveria uma espécie de igreja patriótica que segue, no fundo, as orientações de um governo que ninguém sabe mais o que seria um governo muito mais totalitário, e a igreja verdadeira teria que ficar clandestina, como já está ocorrendo, ou reservada para as residências das pessoas. Para esse caso desse prefeito, ele estaria cometendo um abuso, porque a partir da decretação desse decreto, dessa lei, a missa, os sacramentos são atividades essenciais, de maneira que nenhum prefeito, nenhum governador pode ir contra essa norma. Ele pode, isso sim, colocar restrições na linha de garantir o máximo de segurança. É uma segurança que vai ser certamente muito maior do que a pessoa estar numa fila de banco, estar no supermercado, estar numa farmácia. E não é só isso, senhor Odair, não sei se o senhor sabe, mas em Rio de Janeiro, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, há muitas cidades em que o comércio está aberto e as igrejas estão fechadas. Quer dizer, a pessoa pode comprar um liquidificador, uma máquina de lavar, uma lojinha de 5 metros quadrados, com todo mundo amontoado lá dentro, e não pode ficar numa igreja que tem 500 metros quadrados, com todo mundo separado. Não, e quantas vezes... uma perseguição religiosa. Não, e quantas vezes... Vamos agora ver a realidade, antes do coronavírus. Igrejas vazias. Quase que não precisava dar nenhuma norma de distanciamento. A igreja vazia. Né? A pessoa entra lá, tem 3 senhoras rezando lá, porque elas já estão acostumadas, né, a frequentar aquela igreja há vários anos, etc. Com exceção dos domingos, evidentemente, que fica lotado. Mas durante a semana é vazio. É a crise da fé que nós estamos vivendo por toda parte. Agora, o senhor tem razão, mas de qualquer maneira, o senhor vê que não tem muito argumento do ponto de vista do contágio para impedir que as pessoas recebam a confissão, que elas possam comungar, que elas recebam a extrema-unção. Se os médicos que cuidam do corpo, eles abnegadamente se colocam em risco para curar o corpo, por que um sacerdote não poderia cumprir a vocação dele e também se colocar num risco moderado, tomando as precauções necessárias, para cumprir aquilo que Deus pede dele e poder dar assistência aos seus fiéis? Eu estou certo que boa parte dos sacerdotes do Brasil querem fazer isso. Eles sentem falta de terem os seus fiéis, de poder atender a eles. Eles já abandonaram o mundo, eles abandonaram a família, eles se entregaram a isso por ideal, porque eles têm uma vocação que foi dada por Deus. Na medida em que eles são fiéis a essa vocação, eles recebem as graças necessárias para enfrentar qualquer tipo de problema, inclusive uma pandemia. Eles não recebem as graças para ficar fechados nas suas casas paroquiais. O que nós temos visto é que também há uma parte dos sacerdotes que, infelizmente, está gostando de ficar parado. Infelizmente, é o que parece, pelo menos à primeira vista, pelas repercussões que nós temos recebido. Alguns deles não estão querendo nem sequer atender as confissões, mesmo com as distâncias de segurança. O que é uma pena. O senhor sabe que eu tive informações, eu não vou citar aqui o bispo, etc., mas que ele fala de vários padres deles sendo ameaçados de morte, inclusive. Quer dizer, o que entra com o lado de perseguição religiosa, né? Quer dizer, uma coisa é o coronavírus, outra coisa é o excesso de cuidados que faz a gente entrar em quarentena de fé, mas outra coisa é perseguição religiosa. Quer dizer, em alguns lugares começam a ter polícia na porta da igreja, etc. Aliás, me lembra muito da China, onde eles colocaram câmeras pelo lado de fora das igrejas para ver as pessoas que entram nas igrejas, para depois, através de identificação facial, prender as pessoas. Né? Inacreditável, né? E parece que querem fazer algo semelhante em boa parte do mundo. Eles não vão poder fazer isso no primeiro momento, mas aqui é quase uma espécie de teste para ver se as pessoas aceitam ficarem em casa. Eu soube de um padre no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, que a polícia colocou uma viatura na frente da igreja dele para intimidar os fiéis a chegarem perto.
Quer dizer, o policial, pode ser até que ele seja católico, ele está cumprindo uma ordem que é dada por um governo, por uma prefeitura, que acaba, no fundo, configurando uma perseguição religiosa. No Brasil, a liberdade religiosa e a saúde corporal, ela não está acima da saúde da alma. O Estado não tem o direito de perseguir as pessoas que querem receber os sacramentos. E essa é a situação que nós estamos vivendo. Eu também queria comentar, na linha do que o senhor disse, de um fato que se passou na Itália. Esses dias, um sacerdote que estava celebrando a missa com pouquíssimas pessoas. Chegou a polícia e tentou interferir na celebração da missa, tentou fazer com que ele parasse a missa. O sacerdote não pode parar a missa, ele tem que ir até o fim. Ele não aceitou, ele não cedeu e continuou a missa. Agora, o senhor vê que é uma situação cada vez pior e que vai configurando uma perseguição religiosa. Os católicos, eu tenho a impressão, que precisam, nesse momento, começarem a se articular, eles precisam se aglutinar para não deixar que essa situação piore. Se nós não reagirmos, daqui a pouco nós não vamos poder reclamar da situação quando ela começar a nos atingir pessoalmente. Então, hoje eu estou na minha casa, eu estou lá tranquilo, eu estou rezando o meu terço, mas depois eu tenho um filho, eu tenho um irmão, eu tenho um pai que precisa de algum sacramento, eu vou levar essa pessoa até a igreja e, de repente, tem um policial na frente dizendo que eu não posso chegar perto? Depois eu procuro um padre, o padre tem medo porque o Estado está perseguindo a ele, ou o bispo, às vezes também acontece, o bispo está perseguindo a ele para que ele não administre o sacramento. Nós estamos entrando nessa situação por causa de um vírus que é uma questão biológica, mas que está tendo um alcance que vai muito além do problema da doença. É um alcance político, econômico, social, que simplesmente está sendo deixado de lado, pelo menos nas análises mais bem feitas sobre o problema que nós estamos enfrentando. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, como é que o senhor está sentindo a receptividade do público em relação a essa súplica, né, que está sendo esse abaixo-assinado, ele foi lançado há 2 dias, um dia atrás mais ou menos, um pouco mais de um dia, e já está chegando perto de 10 mil assinaturas. As pessoas estão tomando conhecimento ainda desse abaixo-assinado. Nós, infelizmente, não temos grandes recursos financeiros, nós dependemos dos donativos que as pessoas levantam para essa causa, então nós não temos como fazer propaganda ainda desse abaixo-assinado, mas nós pretendemos fazer com que ele cresça muito mais e talvez chegue a 100 mil assinaturas. A partir de hoje ele vai crescer muito, porque eu já disse para todo mundo da Associação EJA Fidem que quem não assinar é porque não está com saudade do Santíssimo Sacramento. E aí é grave, aí vai ter que se entender com o Padre Pio, que era o apóstolo da Santa Missa, o apóstolo da Eucaristia, entende? Da confissão, nem se diga. Então, minha gente, eu vou colocar aqui o link para vocês assinarem a isso. Vamos manifestar nossas saudades dos sacramentos, né? E eu vou deixar aqui também o link do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, porque o senhor Frederico faz vídeos maravilhosos. Para quem quiser ter uma visão mais ampla da situação, uma visão política, ideológica, religiosa, etc. Ele trata de uma variedade de temas fantástica. É um canal de muita seriedade, muita credibilidade, e eu recomendo muito que vocês se inscrevam nesse canal, porque é capaz, acima de tudo, é capaz até deles pararem de assistir o meu, porque é tão bom o dele é tão bom que vocês vão parar de assistir o meu. Mas, enfim... Isso certamente não vai acontecer. Mas uma coisa que o canal procura ser, acima de tudo, é católico, apostólico, romano. Se nós não tivermos isso como luz na nossa vida, todo o resto não faz sentido. Todas as conclusões que esse canal tira, que o canal do Instituto tira, é por causa da posição católica dele. O senhor estava comentando algo que eu gostaria também de acrescentar, o desejo da comunhão. O senhor sabe que, em relação ao alimento espiritual, o alimento material, há uma diferença substancial. Quando a pessoa não come o alimento material, ela tem fome. Ela se lembra sempre que ela precisa comer. Então ela passa um dia sem comer, no dia seguinte ela está morrendo de fome. Com o alimento espiritual, que é a comunhão, se passa exatamente o contrário. Quanto menos a pessoa come, menos fome de Deus ela tem. Então a situação nossa é muito grave, porque as pessoas estão se acostumando a não ter fome de Deus. Se nós não tivermos essa fome de Deus, esse desejo de Deus, depois para voltar vai ser muito mais difícil. Nós temos que, nesse momento,
lembrar sempre desse perigo, para que nas nossas orações, enquanto nós não estivermos diante do Santíssimo Sacramento, nós não deixarmos que esse amor de Deus esfrie em nossa alma, porque o perigo disso é esfriar o amor de Deus. E há um outro perigo também, que é a falta da confissão. Não sei se o senhor sabe, eu sei que o senhor tem entrevistado muitos padres, inclusive padres exorcistas. A confissão é um exorcismo ordinário, por assim dizer, um exorcismo comum do dia a dia. A pessoa, quando ela se confessa, ela expulsa os demônios, pelo menos os demônios mais comuns. O mundo hoje está ficando sem confissão. Apenas por esse aspecto, as pessoas deveriam começar a ver como a epidemia do coronavírus tem um impacto muito mais grave do que o vírus simplesmente biológico, ou do risco da saúde física das pessoas. Há um risco muito maior e nós estamos vendo cada vez mais infestações dentro da sociedade. Depois não se resolve nada, não é só a questão do vírus, é a economia, é a moral. Agora o Supremo talvez legalize o aborto, vai ser agora na sexta-feira a ampliação do aborto no Brasil. Tudo isso está acontecendo sem que os católicos sequer consigam se articular para fazer uma frente contra isso. E o objetivo, me parece que também é da Regina Fidei, assim como é do canal do Instituto, é fazer essa articulação de pessoas. Sim, não tem dúvida. Agora todos estão entendendo por que eu tenho medo de uma grande migração do canal Regina Fidei para o Instituto Plínio de Oliveira, porque vocês vão ter sempre explicações espetaculares como essa. Eu achei ótima essa explicação de que quando a gente fica sem comer, a gente lembra toda hora que tem fome, mas quando a gente fica sem alimentar a alma, a gente esquece. É maravilhosa. Senhor Frederico, um agradecimento enorme aí para o senhor. Vamos pedir a todos... Eu que agradeço a oportunidade de poder falar no canal, a todos os seus inscritos. Agradeço muito também o trabalho que o senhor tem feito divulgando o Padre Pio, que tanto amor tinha à Eucaristia. Imagine o senhor, ele vendo o Estado colocando barreiras para as pessoas se aproximarem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, que ao mesmo tempo tanto bem quis fazer para a saúde física das pessoas, mas sabendo que, acima de tudo, havia uma saúde espiritual. Essa é abaixo-assinado, o senhor tinha me perguntado, só para complementar um pouquinho, ele trata muito desse aspecto, de que há um bem comum que está acima do problema do coronavírus. É um bem para a sociedade, é um bem para as almas. E nós não podemos, nesse momento, por causa do medo do coronavírus, nos afastar de Nosso Senhor. Nós devemos tomar todas as precauções necessárias, como nós tomamos quando nós vamos ao supermercado, à farmácia, em algumas cidades ao comércio, quando nós estamos, às vezes, até entre amigos e mantemos uma certa distância. Isso tudo é possível fazer sem perder a proximidade com os sacramentos. E sem os sacramentos, o católico não sobrevive, pelo menos não do ponto de vista espiritual. Então, o abaixo-assinado tem essa finalidade. É uma coisa à parte, mas eu me lembro ainda no tempo dos meus avós, meu pai ainda tinha isso, né? Que o costume natural era, quando a pessoa estava resfriada, não precisava nem estar gripada, era não cumprimentar os outros. Claro. Isso fazia naturalmente. Depois teve gente que achava que o indivíduo que não cumprimentasse estava achando qualquer coisa. Então, você está gripado, passa a gripe para o outro já, porque ele não entende de regras de educação, né? Como também era necessário, eu me lembro que meu pai me ensinava a levar 2 lenços, um para meu uso, outro para oferecer para outro que não tivesse lenço. Quer dizer, eram cuidados, lavar as mãos, isso faz parte do dia a dia, meu Deus do céu. Um sujeito que não lava as mãos, ele é um porcalhão, tem a santa paciência, né? Então, é incrível que a gente precisa ter uma pandemia dessa natureza, etc., para as pessoas cumprirem regras habituais de educação, inclusive o distanciamento físico. Ninguém fica colado um em cima do outro, né? Claro. Mas, enfim, isso é um comentário totalmente à parte e que não tem nada a ver com os aspectos... O que nós temos que fazer agora, sobretudo nesse momento, é que as pessoas voltem a ter os sacramentos. Isso é muito importante. Se nós queremos resolver o problema da pandemia, a primeira coisa que nós devemos fazer é saber que os homens dependem de Deus, muito mais do que dependem dos cientistas. Os cientistas podem dar as explicações naturais, mas elas não são suficientes. Se nesse momento nós não dobrarmos os joelhos e pedirmos a ação da graça por meio de Nossa Senhora, a ação de Deus, do seu Filho por meio de Nossa Senhora, nós não conseguiremos eficazmente, não é só em relação a essa epidemia, mas em relação à nossa vida, dar algum jeito que de fato perdure no tempo.
Tudo na vida é passageiro. Deus, ele não passa. Nós devemos, acima de tudo, prestar a nossa reverência, o nosso amor filial, servindo a ele nessa terra, para depois gozá-lo na eternidade. Então, nós não podemos nos afastar do sacramento. Está perfeito, está tudo dito com muita concisão, enfim. Numa entrevista que eu não sei se levou muito tempo, mas, em todo caso, eu acho que todos que assistirem vão sentir ela passar rápido, porque não se falou nada que não tenha uma sua importância para a nossa salvação, principalmente. Senhor Frederico, muito obrigado. Que Nossa Senhora lhe pague por doar seu tempo aqui para a Associação Regina Fide, para nos explicar esse movimento, né? E vamos trabalhar, vamos rezar, conte com as nossas orações. Nós estamos já atingindo agora, creio que estamos nos 275 mil inscritos, né? E nós vamos pedir a todos que assistirem. Não é todo mundo, viu? Eu vivo dando bronca aqui no pessoal, porque cresce o número de inscritos, mas não aumenta o número de views, né? Nós precisamos fazer apostolado e rezar mais para que aqueles que entraram e não voltam sempre, voltem sempre. Mas nós vamos dedicar nossas orações pelo sucesso dessa campanha. Muito obrigado, é o mais importante. Parabéns pelo canal. O canal do Instituto agora está com 132 mil inscritos, também está subindo. Vamos ver se nós chegamos também às 200, 300 mil. A nossa meta não é por causa do número de inscritos. O objetivo do canal é articular as pessoas e é levá-las a tomar uma posição de consciência, de ação, de militância. Nós somos militantes da Igreja Católica, nós fazemos parte da Igreja militante. Então, o nosso objetivo, ao querer crescer, e eu sei que também é o do senhor, é sobretudo atingir mais pessoas, fazer com que elas também possam, nesse momento que nós estamos passando, lutar por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma maior alegria no católico do que servir a Deus, amar a Deus e ser amado por Deus. Muito obrigado, senhor Odair, e conte também com as nossas orações a todos os seus inscritos e a todos que assistirem esse vídeo no seu canal. Muito obrigado. Muito obrigado e vamos conversando outras vezes. Muito obrigado. Salve Maria. Salve Maria, salve Maria. Então é isso, aqui em cima, para quem assiste no YouTube, vai aparecer novamente o link para o abaixo-assinado, e aqui embaixo também, na descrição deste vídeo, vai aparecer o mesmo link. Se você ainda não assinou, assine agora mesmo, não leva nem sequer 5 segundos para fazer essa assinatura, é uma petição muito simples. Há um outro vídeo explicando toda a campanha, que eu vou colocar também ao final deste vídeo, daqui a pouquinho, o link para este outro vídeo. Essa assinatura, nesta petição, não é apenas um apelo pelos sacramentos, ela é uma tomada de posição. Nós, enquanto católicos, nós dependemos dos sacramentos. Nós, enquanto católicos, nós sabemos da importância da oração e da vida espiritual nesse momento de pandemia. Nós, enquanto católicos, reconhecendo que a sociedade, a igreja é uma sociedade visível, nós queremos e nós precisamos das igrejas abertas. Para isso, então, não deixe de assinar essa petição e de compartilhar esse pedido entre seus amigos nas suas redes sociais, para que eles também possam fazer parte dessa iniciativa, dessa tomada de posição. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!